Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Encontra-se na página 1132 das Bíblias à vossa frente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. E vamos ler bem o final do versículo 2 até ao versículo 10, onde começa isto ensina e exorta. Estamos a chegar ao final desta carta e queremos continuar a prestar atenção àquilo que o nosso Deus nos ensina através da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, final do versículo 2 até ao versículo 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Lembrem-se, depois de já o ter feito no primeiro capítulo e depois no capítulo 4, Paulo volta agora a confrontar os falsos mestres e os seus seguidores. Ele confronta os falsos mestres em 3 áreas essenciais neste texto. A doutrina, a unidade e a piedade. E por isso mesmo é nessas 3 áreas que vamos focar a nossa atenção. Vamos procurar entender o que Paulo diz acerca dos falsos mestres, para que em oposição a isso nós possamos aprender o que é que Deus espera de nós. Uma das imagens que vamos ver que Paulo utiliza neste texto é a da saúde e da doença. Os falsos mestres estão doentes e Paulo deseja que a igreja em Éfeso seja uma igreja saudável. E uma igreja saudável precisa de ter estas 3 características. A verdade, precisamos de estar fundados em Cristo. A unidade, precisamos de estar unidos em Cristo. E número 3, a piedade. Devemos ser à imagem de Cristo. Número 1, a verdade. Número 2, a unidade. Número 3, a piedade. Vejam como Paulo fala acerca da verdade. Vejam o versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, doutrina significa simplesmente ensino. Paulo está no final da sua carta e lembra Timóteo para que ninguém se desvie das coisas que ele acabou de ensinar, para que a igreja as possa praticar. Notem como Paulo diz no final do versículo 2. Paulo escreve, isto ensina e exorta. E, portanto, não são apenas conselhos, são ordens para ser cumpridas. Os ensinos desta carta são para ser obedecidos, porque o que está em causa, vejam ainda no versículo 3, são aquilo que Paulo chama de sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não parece que aqui Paulo se refira explicitamente ao que Jesus ensinou. Existem vários ensinos nesta carta que o Senhor Jesus não ensinou Ele mesmo. O significado aqui é o ensino acerca do Senhor Jesus, ou seja, o Evangelho e as suas implicações para a vida da igreja. O Evangelho e aquilo que resulta do Evangelho. É claro que essas palavras incluem também o que Jesus ensinou, mas tudo aquilo que depois os apóstolos também ensinaram. E porquê? Porque nós devemos lembrar que Jesus, Ele próprio disse que não podia ensinar os seus discípulos todas as coisas, porque eles ainda não estavam prontos. Lembram-se? É isso que nós lemos nos Evangelhos.
E por isso Jesus prometeu aos seus discípulos o quê? Que lhes iria dar, não os ia deixar órfãos, lhes iria dar o Espírito Santo que os iria guiar a toda a verdade. E foi exatamente isso que Deus fez. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e nisso continuamos a acreditar hoje. É exatamente por isso que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque, como o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E, portanto, nós tomamos estas palavras como as palavras do próprio Deus, porque foram escritas por homens, mas que foram levados e inspirados pelo Espírito Santo para escrever estas palavras, de maneira a que podemos dizer que esta é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E por isso mesmo a forma apropriada de avaliar o ensino de alguém na igreja não pode ser com base na forma, se a pessoa é mais ou menos carismática, não pode ser com base na capacidade retórica, na eloquência de alguém. Não pode ser também com base naquilo que nos soa ou não nos soa melhor. Em primeiro lugar, o ensino de um homem tem de ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem autoridade e é suficiente para a vida da igreja. E por isso é que nós temos dito e repetimos várias vezes que a Bíblia é a nossa única regra de fé, das coisas que nós acreditamos, e de prática de tudo o que nós fazemos. A Bíblia é suficiente, nós procuramos obedecer a tudo o que diz, porque é aquilo que Deus espera que nós façamos. A palavra de Deus é o único alimento saudável para as nossas almas. São as sãs palavras. Tudo o que a igreja necessita, todos os nutrientes e calorias que o corpo que é a igreja necessita para a sua vida, são a palavra de Deus. Como o próprio Senhor Jesus afirmou, Ele mesmo citando as Escrituras, e lemos em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando alguém rejeita a palavra de Deus e confia no seu próprio entendimento, diz Paulo, vejam o versículo 4, é soberbo e nada sabe. É uma pessoa inchada, mas uma pessoa enganada, cega. É alguém ignorante e sem compreensão da realidade como ela é, porque lhe faltam as bases. Agora notem algo muito importante, porque serve também para o nosso autoexame. O orgulho, pela sua própria natureza, é cego. Ou seja, o orgulhoso não se reconhece como orgulhoso, certo? Como alguém disse de forma sarcástica para expor a falsa humildade. Alguém disse, o meu maior orgulho é a minha humildade. O orgulhoso julga-se humilde. A ignorância é tomada por ciência. O tolo julga-se sábio. E é por isso que temos a exortação e o provérbio que lemos em Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Ou como lemos em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É exatamente isso que acontece quando as pessoas abandonam a palavra de Deus pelo seu próprio raciocínio. Paulo diz que os falsos mestres, vejam o versículo 5, eram homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Entendem? Isto significa que quando o fundamento do nosso raciocínio não é a palavra de Deus, porque falta as bases e falta a verdade, então todas as nossas conclusões passam a ser corruptas, porque partem das bases erradas. Entendem? Nós não podemos chegar a conclusões certas quando as nossas premissas são erradas. Quando não temos a verdade, todas as nossas conclusões vão ser obviamente erradas. Meus queridos irmãos, o que pensamos sobre nós próprios, ou as coisas em que nós acreditamos, nem sempre correspondem à realidade. Entendem? A autoperceção de alguém e aquilo em que acredita é muitas vezes distinta daquilo que é a realidade como ela é. Ou seja, só é possível ter a certeza de que o que nós pensamos é verdade se aquilo que nós acreditamos corresponde com aquilo que a Bíblia ensina.
Uma igreja saudável é uma igreja, versículo 3, notem, que se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja saudável precisa de estar fundada na verdade. E a verdade é uma pessoa, como o apóstolo Paulo diz. É o Senhor Jesus Cristo, tal como é revelado nas Escrituras. Há a igreja na cidade de Corinto. Lemos em 1 Coríntios 2, 1 e 2, que nós já lemos hoje, quando Paulo diz estas palavras sublimes e diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Paulo afirma que nada é mais fundamental para a vida da igreja do que a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Quem Jesus é e o que Jesus fez é suficiente para a vida da igreja. Tudo o resto são implicações. É exatamente isso que nós chamamos o Evangelho. Porque o Evangelho são as boas notícias de que, apesar do nosso pecado e da nossa desobediência contra Deus, Deus enviou o seu único Filho. Deus Filho, eterno com o Pai, mas que por amor a nós se fez um ser humano como tu e eu, que viveu uma vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver e que morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. O mesmo que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. Queridos irmãos, este é o fundamento da igreja, é o fundamento da nossa fé. Não é por acaso que Jesus nos deixou a ordenança da ceia que nós hoje, se Deus quiser, vamos celebrar. De forma apropriada, notem, é comum dizer-se que a ceia do Senhor é o Evangelho visível, porque a ceia do Senhor é a representação visível do fundamento da nossa fé. Vamos tomar o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou que tomássemos esta ceia juntos regularmente para nos lembrarmos do fundamento da nossa fé, até que Ele volte. Neste sentido, a ceia do Senhor é uma verdadeira refeição, porque nós nos alimentamos espiritualmente. Ao lembrarmos que o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez no nosso lugar, nós tomamos a ceia. Nós, em autoexame, confessamos os nossos pecados. Nós tomamos o pão ao lembrarmos do corpo que o Senhor Jesus entregou em nosso lugar. Nós tomamos o vinho amargo, que nos lembra do sangue que o Senhor Jesus derramou e do que Ele sofreu para perdão dos nossos pecados. Este é o fundamento da nossa fé. Por isso, meus irmãos, como podemos, como cristãos e como igreja, mantermos uma dieta espiritual saudável? Como é que nos podemos alimentar destas sãs palavras do Senhor Jesus? Como é que podemos viver de uma forma equilibrada, alimentados pela palavra de Deus e pelo Evangelho nos nossos dia-a-dias? Em primeiro lugar, começa com a vida da própria igreja. Nós precisamos de ser uma igreja centrada na palavra de Deus. A vida da igreja deve ser à volta da palavra de Deus em tudo o que nós fazemos. Notem os nossos cultos, eles não são organizados por acaso. São organizados à volta da palavra de Deus e das verdades centrais da palavra de Deus e do Evangelho. Todas as quintas-feiras de manhã, eu, o irmão Ruben Oliveira e o irmão Rodrigo Cide, nós reunimos-nos para preparar a ordem do culto. Esta ordem que os irmãos veem aqui não caiu do céu, ela foi preparada intencionalmente, em oração, para que tudo aquilo que nós fazemos, todos os elementos do nosso culto sejam à volta da palavra de Deus. Seja em preparação para ouvirmos a palavra de Deus. Seja para sermos alimentados espiritualmente enquanto louvamos a Deus. Deus não quer que nós louvemos apenas de forma espontânea. Deus quer que nós o louvemos de acordo com a verdade. Deus quer que o louvemos da forma como Ele fica agradado com o nosso louvor. Enquanto igreja, reunimos também aos domingos, pelas 9h30, para um tempo em que nós chamamos de escola dominical, em que procuramos juntos aprender a palavra de Deus, aprendemos juntos a ser como o Senhor Jesus e a seguir o Senhor Jesus. Às quartas-feiras, pelas 8h da noite, reunimos para estudar a Bíblia juntos. O texto que está a ser hoje pregado foi estudámo-lo juntos na última quarta-feira, às 8h da noite.
Para quê? Para que a palavra de Deus não seja apenas um evento ao domingo de manhã, mas alguma coisa em que nos reunimos para estudar juntos, para refletir, para voltarmos a ouvir a pregação da palavra e aplicarmos às nossas vidas. Mas, queridos irmãos, a vida da igreja deve ser apenas o clímax do que acontece no dia a dia das nossas casas. Os cristãos leem a Bíblia todos os dias e oram individualmente, porque estes são os principais meios para nos alimentarmos espiritualmente todos os dias. A palavra e a oração vivem de mãos dadas. Na leitura e estudo da Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Na oração, nós respondemos à palavra de Deus. Mas o que fazemos individualmente estende-se às nossas famílias. O tempo diário familiar é uma prática onde toda a família se reúne para ler a Bíblia e orar. As práticas podem ser diferentes, mas as famílias tendem a escolher um momento do dia em que se torna parte da sua rotina diária. Todos os dias. Por exemplo, todos os dias logo a seguir ao jantar, a mesa é arrumada, é limpa, os pratos lavados, e depois de alimentarmos o nosso corpo, a família junta-se à volta da mesa para a refeição espiritual. Meus irmãos, façamos o uso, por exemplo, dos materiais que a Igreja imprime no nosso tempo familiar. Utilizem, levem para casa os vossos boletins. Eles são impressos, eles contêm hinos, eles contêm passagens bíblicas que podem ser usados durante a nossa semana para voltarmos a refletir sobre as coisas que juntos fizemos domingo, a palavra que foi pregada domingo. Usemos, por exemplo, como foi dado hoje durante a escola dominical, o folheto. Vamos refletir sobre as coisas que aprendemos juntos. Vamos refletir sobre o que aprendemos hoje acerca de igreja e do que significa ser um membro de uma igreja local. Vamos de novo ler as passagens bíblicas e refletir sobre elas. Todas as quartas-feiras os membros da igreja recebem no seu e-mail, aqueles que têm e-mail, aquilo que nós chamamos a newsletter, que entre outras coisas tem a oração pastoral. A oração pastoral, que é feita todos os domingos de manhã, é depois enviada às quartas-feiras para os membros, pode ser orada pelos membros durante a semana. Os irmãos não se esqueçam do diretório de membresia da nossa igreja que todos os membros têm. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Aqui estão todos os membros da igreja. Podemos orar todas as semanas, uns pelos outros. E manter assim uma rotina e um alimento espiritual diário, em que não apenas ouvimos a palavra de Deus, em que não apenas somos alimentados, mas que esse alimento se reproduz numa vida saudável, na forma como nós vivemos e praticamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Façamos também uso da nossa livraria. Existem muitos livros lá em cima. Tenham cuidado, inclusivamente, os livros que leem, as coisas a que se expõem. Peçam conselho a cristãos com mais experiência. Caso queiram ler algo, podem me perguntar a mim, eu posso-vos recomendar algo que seja edificante para as vossas almas. Queridos irmãos, uma igreja saudável deve viver com base na verdade da palavra de Deus, tendo como fundamento da sua fé a pessoa e a obra do Senhor Jesus, tal como revelado nas Escrituras. Uma igreja saudável por implicação, ponto número 2, é uma igreja que experimenta a unidade. Vejam os versículos 4 e 5. Quando Paulo diz, lembrem-se acerca dos falsos profetas, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Embora não seja, notem, completamente claro nas nossas traduções, a palavra delira aqui nos nossos textos significa que está doente, que alguém sofre de algo, que tem um desejo mórbido por alguma coisa. Porque se por um lado as palavras de Jesus são sãs, ou seja, são saudáveis, são boas, verdadeiras, os falsos mestres, por outro lado, estão doentes, exatamente porque não se alimentam destas palavras saudáveis do Senhor Jesus. E notem que a doença dos falsos mestres torna-se evidente em como o texto diz, nas questões e contendas de palavras em que vivem.
Quando a palavra de Deus não é o fundamento do pensamento de alguém, tudo é raciocínio vão. Uma questão leva a outra questão, a razão e a curiosidade humana não têm fim, mas infelizmente também não são capazes por si só de chegar a uma conclusão final juntos. Quando a palavra de Deus não é o fundamento, então, como se diz em bom português, cada cabeça, sua sentença. Cada um dá a sua opinião, é o mundo dos achismos. Cada um diz o que acha. Quando este mundo dos achismos toma conta de uma igreja, a igreja passa infelizmente a ser apenas uma associação qualquer. É comum ver, infelizmente, assembleias que mais se parecem com assembleias de clubes de futebol do que assembleias ou igrejas do Senhor Jesus. Cada um a querer fazer ouvir a sua voz, cada um a querer dar a sua opinião ou o que acha, e as decisões da igreja são vistas apenas como contagens de opinião. O resultado é o que conhecemos, e Paulo descreve bem no final do versículo 4, vejam. É destas que nascem invejas, porfias, blasfémias, suspeitas ruins. Queridos irmãos, quando o Evangelho não é a base e o motor da vida cristã, quando não é a base e o motor da vida da igreja, o resultado é exatamente este. Vejam mais uma vez o versículo 4. São invejas, em vez de contentamento e amor um pelo outro, as pessoas invejam-se umas às outras. São porfias, que significa lutas ou conflitos. Em vez de haver unidade dentro da igreja, as pessoas vivem permanentemente divididas. São blasfémias, aqui refere-se especificamente a falar mal do outro, a difamar, a agredir o outro com as nossas palavras. Em vez de usarmos as nossas palavras para nos edificarmos mutuamente, blasfemamos uns dos outros. São ruins suspeitas. Em vez de que, como Paulo fala, e nós conhecemos bem assim em 1 Coríntios 13, o amor não suspeita mal, o amor tem confiança, o amor supõe o melhor do outro. Meus queridos irmãos, vamos ser honestos, em especial aqueles que têm muitos anos de experiência numa igreja local. Sempre que nos esquecemos do Evangelho, quando a igreja se distrai e perde o Evangelho como seu fundamento, é ou não isto que acontece? Um espírito de inveja, de maledicência, de má suspeição, de conversa de corredor, de dizer mal do pastor e do irmão, daquele ambiente em que evitamos este ou aquele, dos grupinhos que se formam dentro da igreja. E por isso Paulo exortou esta mesma igreja, a igreja de Éfeso, que Timóteo pastoreava, com estas palavras, lemos em Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quando a verdade do Evangelho, quando a palavra de Deus são o fundamento da vida da igreja, então nós sabemos bem que somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Sabemos que estamos unidos a Cristo e por isso estamos unidos uns aos outros. Quando nos lembramos e verdadeiramente conhecemos o nosso Deus e que fomos reconciliados com Ele e temos paz com Deus, então, consequentemente, devemos viver em paz uns com os outros. Entendem? A compreensão do verdadeiro Evangelho transforma por completo a nossa vida e transforma, obviamente, por completo a forma como nos relacionamos uns com os outros e a forma como vivemos enquanto igreja. Lembrem-se, como parte das exortações finais, antes da muito conhecida bênção apostólica que nós temos no final de cada culto, nós lemos estas palavras como exortação final para nós e que estão inscritas e registadas em 2 Coríntios 3:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. E agora ouçam, sede de um mesmo parecer. Ou seja,
pensem a mesma coisa. E depois ainda diz, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Queridos irmãos, o Deus de paz está connosco quando a igreja vive em paz. O Deus de paz não pode estar presente no meio de contendas e guerras. O Deus de amor não pode estar presente quando nos odiamos uns aos outros. Devemos lembrar as palavras do Senhor Jesus quando Ele disse, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando nos reunimos, queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que nós representamos nessa reunião. É a sua reputação que está em causa, o que significa também que tudo o que fazemos, que tudo aquilo que nós decidimos enquanto igreja deve ser em representação do Senhor Jesus. Significa que quando nos reunimos em assembleia, não interessa tanto a nossa opinião ou os nossos achos, aquilo que é mais importante é buscarmos juntos a unidade em Cristo e procurarmos decidir todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Notem a seriedade do momento quando os cristãos estão juntos para decidir alguma coisa. Notem, por exemplo, 1 Coríntios 5, 4. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, junto com o poder do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus prometeu estar connosco quando nos reunimos. O Senhor Jesus está aqui presente na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus vai estar presente no nosso meio quando estivermos a almoçar juntos. O Senhor Jesus vai estar presente connosco quando nos reunirmos para a Assembleia. E por isso a Igreja deve viver e deve procurar viver em unidade. Fundados e unidos na verdade do Evangelho e na Palavra de Deus. É certo que nem sempre vamos concordar, nós podemos ter posições diferentes em questões secundárias, mas devemos buscar sempre a unidade que temos em Cristo. Buscar representar o Senhor Jesus e vivermos em obediência a Ele. E por isso uma igreja saudável é uma igreja que afirma a verdade. É uma igreja que está fundada em Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que preserva a unidade, porque estamos todos unidos a Cristo. E ponto número 3, finalmente, uma igreja saudável é uma igreja piedosa, à imagem de Cristo. Vejam os falsos mestres que tinham uma falsa espiritualidade. Vejam o versículo 5. Cuidando ou pensando que a piedade seja causa de ganho. Para os falsos mestres, o Evangelho não era o fim, era um meio para o ganho pessoal. Uma espécie, queridos irmãos, de Evangelho da prosperidade. Entendem? Quando o Senhor Jesus, em vez de ser o fim último da vida de uma pessoa, é apenas como que um gênio da lâmpada que existe para cumprir os nossos desejos. É claro que o exemplo maior e mais claro desta mentira está mesmo aqui ao nosso lado, a chamada Igreja Universal do Reino de Deus, e a mensagem é muito simples. Vem a Jesus que Ele vai dar-te tudo o que tu quiseres. Deus quer te dar prosperidade material nesta vida, tu só tens de vir a de Jesus e Ele vai dar-te tudo o que tu quiseres. Que vergonha e caricatura do Evangelho, do precioso Evangelho do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, o maior tesouro que nós podemos ter, é visto apenas como um meio, como um instrumento para um outro tesouro que nós queremos ter. E Paulo faz este aviso sobre os falsos mestres, versículos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Notem que Paulo não diz que o dinheiro ou a riqueza são um problema em si mesmo. São a origem de toda a espécie de males, não de todos os males. Mas notem também que a partir do versículo 17, Paulo dá instruções aos ricos de como eles devem viver. E, portanto, o problema não é o dinheiro em si, o problema é o coração. O problema é onde estão os nossos afetos, onde está o nosso amor. Nas palavras do Senhor Jesus, Mateus 6, 21. Onde estiver o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Os falsos mestres mostram claramente que ainda não entenderam o Evangelho. Não entenderam o seu principal problema e a solução. Não entenderam que o mundo não se resume a esta vida. Entendem, os falsos mestres viviam apenas para este mundo e para a sua própria satisfação. Exatamente porque o seu fundamento não era o Evangelho, porque não compreendiam o Evangelho. Todo o seu entendimento estava corrupto. Eles viviam para si mesmos. Mas vejam o que Paulo contrapõe, versículos 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Notam como Paulo inverte a lógica dos falsos profetas. Para os falsos mestres, a piedade era um meio para alcançarem o que queriam. A piedade era uma causa de ganho. Mas para Paulo, o ganho é a própria piedade, é a santidade, é a consagração a Deus. Esse é o seu ganho. Porque a santidade é o resultado do Evangelho. Porque a santidade significa que estamos libertos do pecado. Porque a santidade significa que temos comunhão com Deus, que temos a certeza da vida eterna. É exatamente o que Paulo diz: nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada vamos levar dele. O nosso objetivo e esperança é a vida eterna com Cristo. Como Paulo já tinha dito, a sua mente estava corrompida, porque eles pensam como pessoas que não têm e não conhecem a verdade. Mas como Paulo escreveu no versículo 3, nós devemos procurar esta doutrina que é segundo a piedade. Entendem? O verdadeiro Evangelho leva a uma vida consagrada a Deus. É um ensino que tem como conteúdo e resulta em consagração a Deus, em santidade, em crescimento à imagem do Senhor Jesus. Notem mais uma vez como a Bíblia apresenta claramente a verdade e a santidade, juntas, de mãos dadas, como duas faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. E Paulo sabe bem do que está a falar. O autor destas palavras sabe bem, porque ele tinha desprezado o Evangelho. Ele, numa outra carta, escreve e fala de como no seu passado ele tinha as coisas que um judeu mais desejava, que ele tinha a linhagem certa, que ele pertencia aos grupos mais altos da sociedade, que ele tinha o pedigree, tinha o status, tinha a reputação e a admiração dos outros. Tinha tudo o que um judeu desejava ter. Mas também diz que quando o Senhor Jesus se encontrou com ele, a sua vida mudou por completo. Transformação completa. Que tudo o que ele mais desejava antes, tudo o que antes parecia ser de grande valor, perdeu o seu encanto. Ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. E ele diz: e na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O cristão abandona tudo porque o Senhor Jesus é melhor, porque o Senhor Jesus é excelente. O cristão tem o seu prazer em Deus. O cristão é aquele que sabe quem era, um pecador rebelde que merecia a justa condenação de Deus, mas o cristão também sabe quem é. Um filho de Deus perdoado porque Jesus morreu no seu lugar para pagar a sua culpa. O cristão é isso mesmo. É alguém cuja identidade está em Cristo. O cristão quer ser como Cristo, porque aí está o nosso ganho. Aí está a nossa esperança. Aí está o nosso tesouro. Ouçam as palavras do Senhor Jesus que lemos em Mateus 13, 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu.
e pelo gozo dele, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha para a poder comprar. E o Senhor Jesus é este grande tesouro. É esta grande pérola. E por isso a igreja está fundada nele, que é o caminho, a verdade e a vida. A igreja está unida a Cristo, porque o Senhor Jesus é a razão de ser da igreja. É a razão de ser da unidade que nós vivemos. A igreja quer ser como Cristo, à sua imagem. Nós queremos crescer a cada dia, a deixarmos aquilo que nos matava, os nossos pecados, e vivermos em obediência, a sermos como Ele. Ser como o Senhor Jesus é o nosso ganho. É o nosso desejo, é a nossa satisfação. É lembrarmos que temos esta grande promessa eterna, que o Senhor Jesus está a preparar morada para nós e que não existe nada mais precioso do que aquela grande esperança de que nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar e nos vai levar com Ele. E nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Sem lágrima, sem choro, sem dor, porque as velhas coisas vão passar, porque o pecado e as suas consequências vão acabar, porque o Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas e nós vamos viver na sua presença para sempre. É por isso que no último hino que nós cantamos a seguir à ceia, uma das coisas que nós afirmamos é que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar e quando chegarmos ao céu, vamos, querendo Deus, reconhecer os nossos irmãos, as nossas irmãs, vamos celebrar juntos. Mas mais do que qualquer coisa, nós vamos estar na presença do Senhor Jesus. Ele é o sol que vai iluminar a Nova Jerusalém. Ele é a nossa esperança e Ele é a nossa vida. Ele é a esperança da vida eterna. E por isso, queridos irmãos, vivamos a nossa fé com certeza. No meio das nossas circunstâncias, no meio do nosso sofrimento e da nossa dor, que estejamos ancorados nesta verdade, que o Senhor Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Que nos lembremos que o Espírito Santo nos uniu ao Senhor Jesus e nós estamos unidos uns aos outros e por isso devemos viver e preservar esta unidade com todas as nossas forças. E procurarmos deixar de lado as coisas que eram a razão da nossa condenação, o nosso pecado. Procurarmos viver uma vida santa, consagrada a Deus. A crescermos no amor a Deus, mas também no amor uns pelos outros. A vivermos vidas santas e puras, esperando o regresso do Senhor Jesus, em que depois então todas essas coisas passarão. E vivemos perfeitamente com Ele por toda a eternidade. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pelas tuas grandes promessas. As promessas que tu nos fizeste, não com base no nosso mérito ou em alguma coisa que nós pudéssemos fazer, mas as promessas que tu fizeste em Cristo. Porque desde a eternidade, tu e o Filho já tinham planeado nos salvar. Já nos tinham escolhido, já nos tinham guardado, já tinham planeado o amor, a graça, a misericórdia. Ó Pai, que esta tua igreja te possa representar de forma apropriada. Que também aqui o Evangelho possa ser pregado e anunciado. Que aqui o Evangelho possa ser vivido. E que o amor com que tu nos amaste possa ser visível no amor que temos uns pelos outros. E que a unidade que tu tens com o Filho e com o Espírito Santo seja visível na unidade que temos uns com os outros. Nós pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.